Boa tarde. Sejamos bem-vindos essa tarde. Nosso irmão bem-vindo, mas não foi tanto dele, né, mesmo? Perdeu o tempo ainda com eles. Mas o tema hoje vai ser muito bom, né? Cuidar do corpo, do espírito. A gente encontra esse tema lá no Evangelho, no capítulo Ser Perfeitos, no capítulo 17 e o item 11, né? Meu nome todo mundo sabe que é Delma. Vamos fazer a nossa prece inicial para começar o tema nessa tarde. Amado Mestre Jesus, agradecemos estarmos aqui que possamos nos fortalecer diariamente nos desafios da vida, que o irmão Álvaro possa atuar e auxiliar o nosso irmão na construção dessa palestra, que possamos aprender tudo que vai ser ministrado aí pelo nosso irmão. Conosco, hoje e sempre, assim seja. Certo? Boa tarde, que a paz do divino amigo Rabi da Galileia possa envolver nossos corações. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para este aprendizado. Eu aprendo mais do que pelo ensinar, porque o Mestre é Jesus e somos seus aprendizes, uns passos mais adiante, outros ainda recalcitrante, errando, levantando e seguindo em frente. E esse tema de hoje está num capítulo que é muito importante, o capítulo 6 dos efeitos. E se formos analisarmos, como ainda estamos distantes desta perfeição. Nele vamos encontrar a missão dos espíritos, a missão do homem no mundo, os caracteres da perfeição. E no seu último item, o item 11, vamos encontrar cuidar do corpo e do espírito. Ela está me questionando, né? Cuidar do corpo e do espírito desse capítulo, né? De ser imperfeito. O que é que o Espírito Protetor de Herói veio nos informar? O que é que o mestre Kardec, a proposta dele para com nós, que somos esses trabalhadores da última hora, ou que pelo menos pensamos ser? Será que estamos realmente cuidando do nosso corpo, do nosso espírito? E ele começa aqui justamente para nos dar mais embasamento, que consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo, e sempre questiona, né? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo. Aí a gente observa, somos administradores desse corpo. Deus nos deu esse corpo, né, para um propósito: evoluir e transformar o homem velho no homem novo. Esse é o propósito. Sabedor de que ainda estamos imperfeitos e que ainda não percebemos essas oportunidades que Deus nos dá. Encarnações atrás, ou um pouco distante, até no período de Jesus, é o que estávamos fazendo no nosso corpo, o que
estávamos fazendo com esta máquina que Deus nos dá para evoluirmos espiritualmente. Então, esse é um questionamento que George ele traz para nós que buscamos essa advertência, que buscamos saber quem sou eu, da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui no plano terra, nesse momento de transição, nesse momento em que o planeta Terra ele está passando um estágio, expiações e provas, para atingir este mundo de regeneração, que tão necessário para o conhecimento espírita, para o conhecimento cristão, você saber da onde vem, quem é você, o que é que você está fazendo aqui e para onde você vai deixar este corpo físico, este corpo somático. E Paulo de Tarso, ele já nos recomenda a pensar bem sobre o corpo e o espírito. São Francisco de Assis, ele nos ensina com humildade, depois a gente vamos ver com mais detalhes, de que ele naquele momento, em levar, fazer a obra, aquele pedido que Jesus fez, né, de reconstruir a igreja, de levar a mensagem, principalmente no período onde a escuridão queria tomar de novo a condição aqui no planeta Terra, onde Jesus tinha sido esquecido nas igrejas, onde ele estava ainda crucificado e que os valores estavam totalmente distorcidos. É onde o nosso irmão Francisco de Assis, a convite de Jesus, quando ele pede para que ele viesse lembrar de novo a sua presença e a importância do Espírito nesse mundo que habitamos. E ele vai mais além, quando ele nos dá dois sistemas, né, onde vem se defrontar dois casos. Um é as setas, que esses, ele apenas buscavam a espiritualização, macerava o corpo, como se o corpo fosse culpado pelo erro do espírito. É quando ele diz aqui que é como um cavalo está desgovernado, que você está sobre o cavalo, que você está sob o domínio e você tem a rédea. É como um carro, que ele desce ladeira abaixo e o motorista, quando ele não tem a atenção, aí acontece um acidente, aí vai se questionar, quem estava no controle, o carro ou o motorista? Quem está no controle, o cavalo ou o montador? Então são casos para a gente pensar, refletirmos da proposta que Deus tem na vida de cada um de nós. A importância de cuidarmos do nosso corpo físico e principalmente do nosso corpo mental. É por isso que, principalmente nesse momento atual que estamos observando, a série de suicídio vem aumentando muito. E quando chega no mundo espiritual, como é que chega esse espírito? Aí será que foi o corpo físico? Foi o corpo que fez com que... É que nem aquela máxima que ainda muitos acreditam. A carne é fraca. Não é isso não. Muitos não dizem. O cara faz o que quer. Não, eu fiz porque a carne é fraca.
mas aí não tem consciência, principalmente nesse capítulo 17, de sede perfeito. E o Mestre Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai o é. E o que vem a dizer para nós que estamos aqui, nessa Assembleia, odiante todos os desencarnados que se encontram aqui, odiante todos aqueles que nos visitam, porque, segundo Paulo de Tarso, somos acompanhados por uma grande nuvem de testemunha de espíritos, e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que Jesus disse: vigiai e orai, para não vos cairdes em tentação. Porque Ele vem nos ensinar em fazer o bem sem ostentação. Porque Ele vem nos ensinando, principalmente através do nosso irmão André Luiz, no livro O Nosso Lar, que quando ele chega no mundo espiritual, de qual forma foi? Uma pessoa culta, uma pessoa boa, principalmente para seu familiar, mas ele não cuidava do seu corpo físico. Quando a gente não pensamos bem, não cuidamos do nosso corpo físico. Quando a gente macera o nosso corpo em flagelos, pensando que esse ato vai nos espiritualizar, vai nos tornar espírito perfeito, onde vamos nos direcionando para o caminho oposto da perfeição. É aquele chamamento. Onde está o teu tesouro, que Jesus disse, lá estará o teu coração. E o que é que você está fazendo da sua vida? Então, esse tema de hoje, cuidar do corpo e do espírito, é justamente nos chamando a atenção. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo físico? O que é que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Lembrando que esta é a grande oportunidade do Espírito. Esse é o grande momento de você dizer: eu vim, Senhor, para seguir os teus passos. Eu vim para direcionar-me para uma das tuas moradas, porque o caminho Ele deu. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O caminho Ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. As ferramentas Ele nos deu, o amor e o perdão. A consideração Ele fez. Fazer o outro aquilo que quereis que Ele vos faça. Então é momento de a gente refletir. É chegado o momento Natal, em que nesse período estamos já selecionando o presente, né? Eu ouvi vocês falando aí no início, né? Do amigo secreto, de festejarmos. E será que estamos festejando Jesus? Se formos analisarmos, o Natal é todo dia, a Páscoa é todo dia, o nascimento de Jesus é todo dia, e a crucificação de Jesus é todo dia. Depende do que é que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu corpo físico. E Paulo de Tarso, primeiro aos Coríntios, ele deixou uma lição aqui que faz fazer a gente refletirmos sobre o que muitos ainda não buscam. Porque imaginamos que o corpo é nosso, não é isso, não? Aí fazemos dele o que bem entendermos. Fazemos tatuagem, fazemos isso aqui, fazendo aquilo.
Não, o corpo é meu. Não é. É um instrumento. É um instrumento para a evolução. É seguirmos as pegadas do Cristo Jesus. É vivenciar o que Ele fez para nos chamar. O convite dele batendo em nossa porta, nos direcionando os pensamentos. E o pensamento é tudo. E é pelo pensamento que conduzimos nossos corpos materiais para locais que não gostaríamos de ir. Se não refletirmos nessas pequenas ações, não vamos entender o compromisso que temos com Deus, o compromisso que temos com o eu interior, o eu espiritual. E Paulo de Tarso, ele diz no 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 a 20, quando ele diz que: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito? Olha aí o questionamento de Paulo de Tarso. Não foi Espiritismo não, não foi Kardec no tempo desse não. Paulo de Tarso lá, quando ele aprendeu a vivenciar os ensinamentos do Cristo, foi isso que ele falou. Porque ele observava como as igrejas do tempo que ele havia, trazido a mensagem de Jesus para todos os corações, e mesmo ele estando distante, sempre vinha ao seu conhecimento as diretrizes dessas igrejas, e ele fala dessa forma: vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Já vai começando a mudar. O nosso pensamento, a partir de hoje, é como se diz: quem conhece o Espiritismo não pode mais errar, ou não deveria mais errar. Quem conhece as diretrizes que Kardec nos traz, as mensagens edificantes do meio Rabi da Galileia, esse não pode mais errar. E nos ensina o Espiritismo que Emmanuel mesmo diz: aquele que assistiu, presenciou pelo menos 2 reuniões doutrinárias, esse já não é mais o mesmo. Porque já temos ferramentas necessárias para evoluirmos. Agora, querer é outro preço. Sabedor de que eu não sou apenas esse corpo físico que chega aos 6.0 com muita bênção, com muita gratidão a Deus, mesmo passando por várias etapas, flagelos que ainda, mesmo inconsciente, fazemos. Quando você deixa de se alimentar direito, você não está cuidando do seu corpo físico. Você não está dando forças para que ele permaneça firme e você consiga fazer a obra, que nem os nossos irmãos evangélicos dizem. É como aquela história que diz: saco vazio não para em pé. O que é que eu estou fazendo? Se estou glorificando a Deus com esse corpo, se ainda eu estou agregado com os pensamentos na matéria, apenas no sexo, ou eu estou com a mente doentia, ainda me cabe a esse desconto, essa desculpa, dizer: não, é porque a carne é fraca. Não para aquele que foi convidado
a participar destes banquetes especiais. Como Jesus nos convidou a participarmos da vinha dele. Olha, o próprio Senhor convidar você a fazer parte da sua vinha, a entender que a importância que você tem para esse mundo atual que estamos habitando. Aí você pode dizer, não, mas no Brasil tem mais de 215 bilhões de pessoas, não sei o que tal, e eu vou fazer falta? Sim, faz. Como Madre Teresa de Calcutá diz, que quando ela fez referência justamente a uma gotícula de água em um oceano, que aquele oceano jamais será o mesmo sem aquela gotícula de água. Então é o que eu estou fazendo para conseguir me consagrar diante de Deus. É o que eu estou entendendo, o que a mensagem nos dá trazer. Esse cuidar do corpo físico, esse cuidar do espírito, porque ele é o suporte que nesta atual encarnação me dá a condição de reconciliar com o outro, me dá a condição de levar a mensagem de Jesus onde quer que esteja, onde quer que eu esteja marcado, ou então onde quer que eu possa ser um verdadeiro cristão ou um verdadeiro espírita. Se observarmos o que Kardec vem nos trazer através do Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, e na máxima conheceis o verdadeiro espírita pela sua transformação. Como você vai conseguir se espiritualizar se você não cuida do instrumento que Deus lhe deu para que você seja um verdadeiro administrador? Quantos de nós não fracassamos? Se observarmos, Ivone A. Pereira nos traz no livro Memória dos Suicidas, que Camilo Castelo Branco, aos 40 anos, quando ele já estava na sua caminhada, e aos 40 anos ele iria provar uma grande expiação, que era a cegueira. Aí você tem um livre-arbítrio. Ele, naquele momento, preferiu se suicidar. E nós, nesta atual encarnação, já não nos permitimos fazer, tomar esse cálice amargo, porque temos, o objetivo é evoluir, o objetivo é ser melhor. Para sermos melhor é necessário você cuidar de todos os talentos que Deus lhe deu, de todas as primícias que Ele deu em condições de você fazer multiplicar. Não façamos feito aquele que receberam apenas um talento e enterrou com preguiça, por não acreditar, por não ter fé. Mas façamos feito aquele que receberam 2 e 5 talentos e multiplicou em ações, em transformar o pouco que você tem em muito, transformar a sua carência, a sua necessidade em evoluir. E voltando a nosso irmão André Luiz, que muito nos ensinou
Senhor, que muito nos ensina, desde o ano 1936, 1940, quando ele vem trazer para todos nós o livro do nosso lar. Quando ele passa outro ano ininterrupto, antes de contar pelo nosso lado aqui, lá é diferente, no umbral. E quando ele é resgatado, e quando ele começa a limpar as impurezas do seu corpo espiritual, foi isso que ele fez com o corpo físico dele. É o flagelo, quando introduzimos os vícios, quando introduzimos o não cuidar do corpo. E esse despertar, muitas vezes é amargo para nós. Tem muitos espíritos que passam 400 anos, 1000 anos para despertar. Mas o compromisso de Jesus era esse, de que nenhuma das ovelhas que meu Pai lhe confiou se perderão. Há o tempo de nascer, há o tempo de crescer, há o tempo de retornarmos. E quando retornarmos, o que é que estamos levando em nossas malas? O que é que estamos levando de aprendizado? O aprendizado com esse jumentinho que no qual Francisco de Assis assim batizou com tanta humildade. Quando o Frei João, o Frei Leão, ele o questiona, porque ele não cuidava mais do corpo físico, mas ele tinha um propósito. O propósito dele era levar a iluminação ao mundo. Mas quando Frei João ele reclama que, mas paizinho, eu conheço um que ele não ama o seu corpo físico, ele não cuida do corpo, pois ele não se alimenta, ele não vigia o seu corpo físico. E ele, Francisco de Assis, diz ele quem é esse para que eu possa o surpreendê-lo, o repreendê-lo. E o Frei Leão, por muita amizade que eu tinha, diz: é você mesmo, você não se cuida. E olha que Francisco de Assis, ele morreu cego, com tuberculose, com várias enfermidades. E onde nos questionamos, nós, que temos hoje avanço da ciência para prover tudo isso, e o que é que estamos fazendo no nosso corpo físico? O que é que estamos fazendo no nosso corpo mental? Se entramos nas zonas onde as esferas, onde as perturbações, onde o prejuízo para o espírito é grande, e focamos apenas no momento atual. Queremos ter um corpo de ator, de atriz, aí começamos a fazer enxertos, deformações, e muitos não passam de uma sala de cirurgia. Muitos, ao não entender, a não compreender, de trabalhar esse jumentinho pela beleza do corpo físico, que os anos passam. Um dia desse eu tinha 13, 14 anos. Um dia desse eu tinha cabelo na cabeça, eu já não tenho mais. Hoje eu olho para o espelho e digo assim: como o tempo passa, eu já tenho aquele corpinho atleta, aí já vai formando aquele corpo, né, de tanque, né, aquelas camisas bola que a gente compra na feira, e a gente utiliza aí se questiona: meu Deus, eu preciso cuidar do meu corpo.
A mensagem do Cristo Jesus é justamente essa: preparai o caminho do Senhor. Foi isso que fez João Batista quando ele estava preparando o caminho do Senhor. E eu volto a questionar mais uma vez: e nós, espíritas, que pelo menos compreendemos, entendemos as leis, o que estamos fazendo com essas informações? Ou será que apenas os livros estão enfeitando as nossas prateleiras? Ou será que apenas lemos tal, devoramos vários livros e não compreendemos nada? André Luiz era muito intelectual, era um famoso médico, mas faltava ali o principal. Faltava ele cuidar daquele patrimônio que ele recebeu para ser um instrumento do amor. Pois a medicina é um grande amor. Para sermos instrumento deste amor, como Francisco de Assis nos ensina: Senhor, fazei-me de mim um instrumento da tua paz. Mas como? Se eu não me cuido, se eu passo noites e noites assistindo televisão, ou falando da vida do outro, ou apenas nas redes sociais, até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não me alimento direito, ou me alimento. E aí? Ainda voltando a André Luiz, no livro Nosso Lar, quando o ministro diz a André Luiz e aquela mulher que vai reclamar, né? Que ela não fazia nada, tinha mais de 20 anos no Nosso Lar e não tinha uma ação. E ela queria o privilégio de visitar a sua família na terra. E André Luiz ainda, né, com aquela ânsia de beber as informações, de buscar a fonte, ele observa quando o irmão Clarencio diz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Somos os privilegiados, porque temos essas informações, porque sabemos que o nosso Paizinho do céu, que Jesus, ele nos convida a sermos esses cordeirinhos, e que ele mesmo nos conta das 100 ovelhas, quando uma foge, se perde no caminho. E o que é que ele faz? Ele deixa ela se perder mesmo? Não. Ele busca um local seguro para as 99 ovelhas e vai ao encontro daquela ovelha que somos nós, que desertamos, que nos afastamos, que não cuidamos de nós mesmos. Muitas das vezes, quando a gente nos pega nessa situação, e quando passamos pelo QM, quase morte, aí começamos a fazer uma auto-reflexão: eu vou ser melhor? Não é isso? Não acontece? Muitos melhoram depois do QM, quando ele observa que ali é o fim do túnel, e uma voz o chama: está chegando a tua hora. Aí a gente promete: não, eu vou fazer diferente, eu não posso ir agora porque as malas não estão prontas. Meu filho teve uma experiência, quase morto. Ele teve 2 infartos. Aí no segundo ele ficou bem mal no trocado. Aí ele conta, né? Isso tem uns 20 anos atrás. Ele conta que ele viu ele deitado na cama.
Aí o rapaz disse, agora a gente vai chamar a dona Josefa da Fina Braga, que é minha avó, a mãe dele. Aí minha avó veio até ele, vestida de enfermeira, e disse a ele, quem mandou você beber? Você bebeu tanto, está aqui, mas agora você vai sofrer um pouquinho para você aprender, mas você não vai embora não. Vai passar só uns dias incubado, ela vai explicar tudo a ele. Incrivelmente foi parar o tocapo, foi aquele encontro que passou por cima do hospital voando com ela. E ela disse, se você falar isso para alguém, você vai ter que ter uma prova. Aí ela mostra um balde para ele. Aí ele memorizou o balde vermelho cheio de água. Quando ele volta, ele passa 47 dias na UTI, entubado. Quando ele voltou, aí ele acordou, falando embolado, ninguém entendia. Um dia depois ele fez o médico mandar alguém lá em cima para encontrar esse balde. Encontraram o balde do jeito que ele descreveu. Aí ele disse, tá vendo que eu passei voando? Eu passei voando com minha mãe. Aí ele viu tanto dele, mas até hoje ele tem 89 anos, deixou de beber, entrou na academia, emagreceu, mudou a vida dele completamente. Porque ele disse que a mãe dele pediu, aí ele seguiu. Aí disse que estava vindo por conta dela. Mas foi um susto, viu? Para você ver a importância de Deus em nossas vidas. Quando o próprio Jesus disse que nenhuma ovelha, nenhuma se perderá, que o Pai lhe confiou. Agora há o tempo de tudo. Quantas e quantas séries encontramos referente ao QM? Quantas? Que não é conversa de espírita, que acontece com pessoas que nem espíritas são, que vem justamente para dar-lhe uma lição, para repreendê-lo do que ele estava fazendo de seu corpo físico. E quantos de nós, ainda com a consciência aberta, ainda com as lentes dos nossos olhos, as escamas caindo, e temos este conhecimento e não fazemos nada para mudar? Quantos de nós pensamos ser um espírito imortal perfeito e esquecemos de todas as nossas obrigações, todos os nossos compromissos? Esquecemos de que antes de reencarnar, ele disse, não, nessa atual encarnação eu vou beber mais, eu vou ser a pessoa melhor, eu não vou ser mais avarento, não, eu vou ser melhor. Várias oportunidades temos na vida para endireitar a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu já passei por duas fases, onde eu me questionava, Senhor, ainda não estou pronto, eu sei o tamanho da minha perfeição, a fila dos meus débitos é enorme, ainda não alcancei essa libertação não. Quando no marca-passo, eu vi um túnel. Eu posso ser que eu, sendo espírita, né? Mas uma voz me disse, ainda não é a hora. Isso foi em 2021. Não cuidava do meu corpo. Não é que eu tinha visto essas coisas. Isso a gente tem que ainda pensar mal. Esse é o primeiro. Mas não me alimentava direito, um corre danado, pensando só em juntar bens materiais e administrando mal o meu corpo. Aí foi quando fui convidado. Veja como o amor de Deus em nossas vidas. Passei 15 dias com falta de ar.
15 dias dirigindo feito louco, levando pessoa para o serviço de um lugar, de outro. Eu saía do banheiro para a cama, cansava. Subi uma ladeira, quase infartando. Aí quando eu chego no dia de sábado, isso foi em setembro, dia 10 de setembro. Não, dia 9, porque dia 10 de setembro, a Andréia estava aniversariando. Aí eu tomei banho, deitei na cama, passando mal. Peguei, né, para ver o meu pulso. Poxa, estava dando tudo erro. Aí eu corri diretamente para o hospital. Cheguei lá, fui direto para a sala vermelha. Estava dando 30 na fixação. 30. Aí fui procurar ver se tinha algum lugar assim de imediato trocado. Não, só tinha só lá no carro, no Dom Helder. E veja como Deus mostra a você. Quando eu chego na sala vermelha do Hospital de Igaraçu, uma jovem de 40 anos havia desencarnado. Aí eu, serei o próximo, meu Deus. Aí fui transferido. Cheguei lá no hospital, não, a UTI estava repleta, a UTI, coração coronário, né? Aí fiquei na sala vermelha, não tinha lugar, estava aguardando. O que estava no meu lugar desencarnou também. Eu disse, lá vai outro. Estou indo para a fila, eu estou chegando lá. Aí passou 10 dias para que eu viesse fazer o transplante, né? Ou seja, colocar uma capaz. Coloquei um provisório, que era um bichão desse tamanho, para onde ia tinha que ir com ele, né? Quando fez assim, no dia da cirurgia, eu vi aquele túnel escuro e uma voz: ainda não é a hora. E aí eu tive que retornar, porque eu sei que o meu compromisso é muito grande. Meus débitos são grandes, porque ainda não me ajeitei não. Ainda não cuido bem do meu corpo. Porque a gente está sempre buscando ganhar dinheiro, está sempre buscando as coisas materiais, bem materiais. Porque quando retornamos, quando chega o ônibus, né, a nave, não vai se questionar. Tu vai levar o cartão de crédito, tu vai levar teu carro, tu vai levar a casa, vai levar os bens. Não leva nada não. Você vai levar a sua virtude e a sua antivirtude. Você vai levar aquilo que a sua consciência lhe permite. Se você errou muito, feito o nosso irmão André Luiz, você vai passar mais uma temporada no umbral. É evidente que antes de subir, mas tem que passar pelo umbral, né? Mas um só faz de passagem. Sim, e sobe. Mas aí eu me questionava: será que eu estou pronto? Estou nada. Ainda tem muitas coisas para provar. Tanto é que, mesmo fazendo a cirurgia de marca-passo, tive que retornar para o hospital. Passei mais 15 dias lá e o médico não sabia que eu tinha. Peguei uma bactéria KPC, que foi a espiritualidade que disse: esta noite, os médicos materiais podem descobrir o que você tem, porque ninguém sabia. E foi essa a grande oportunidade que Deus nos dá. Conversava com ele e dizia: Senhor, eu não estou pronto não. Eu não estou pronto. Mas que seja feita a tua vontade. Se for com merecimento, eu sei que não é. Mas na tua misericórdia, me deixa mais um pouquinho para ver se eu consigo pagar o meu neto. Porque eu vou ficar neto. Porque o compromisso nosso é resgatar justamente os nossos erros do passado. Mas
a gente vai acumulando, a gente vai mudando o nosso foco. O nosso foco é um dia sermos anjos, como Jesus disse. Mas aqui a gente busca ter o quê? Melhor casa, melhor carro, a piscina, não sei o quê, um corpo, né? De Tom Cruise, né? Aí vem a irmã Morte, né? E diz assim: isso não te pertence, isso não é teu. O teu compromisso é outro. Eu já errei desde o início, porque eu tive uma revelação de que nessa encarnação não era para eu casar. Eu sou enxerido e casei. Começou por aí. Aí, já que estás aqui mesmo, já que desviaste do teu roteiro, mas pelo menos segue. E eu não consigo. Muitas vezes, você começa com o direcionamento, a campanha do Quilo, com o programa no rádio, levando a mensagem, de repente, o vento do esquecimento, aí vai te levando, e cadê teus compromissos? Sabe o que foi que o mentor espiritual lá na casa disse? Quantos compromissos você assumiu? E quantos você ainda está seguindo? É o nosso compromisso que temos. E esse evoluir, esse crescer espiritualmente, ele começa não com Delma. Ele começa comigo. Essa evolução espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, eu vou sempre narrar as frases dela, ela diz: o bem que você faz hoje, amanhã pode ser esquecido. No final da história, sempre foi entre você e Deus, e nunca entre você e o outro. Ah não, eu tenho que ficar com ele ou com ela porque ele é meu esposo, ela é minha esposa, e eu tenho que levar a minha cruz até o final. Não! Qual o entendimento do Evangelho? Qual a busca no seu coração? Converse com Deus. Agora, tire sua máscara. Tire o verniz que você coloca. Veja no espelho da alma, entre você e Deus. E marque o encontro com Deus. Marque o encontro com você mesmo. E sinta a resposta, ela vem de qualquer forma. É um trovão que vem do nada, porque a resposta é de Deus. É uma borboleta que pousa no seu ombro esquerdo ou direito, é uma prova de que Deus está falando com você. É uma criança que lhe sorri, que vem mudar seu panorama. E quando você quer se entregar, porque a sua vida material não está boa, porque você perdeu algo material e você quer flagelar seu corpo, você quer entregar-se ao suicídio, quer entregar-se? Quem lhe deu o direito? É de Deus. Isso aqui é Deus. Não nos pertence. Mas isso aqui é meu, eu faço o que ele quer. Eu posso fazer tatuagem, botar pinça, botar isso aqui. É engano. Nada contra quem faz, mas é engano. Não nos pertence. Como era que os cristãos eram marcados, acorrentados, marcados feito boi. Já no antigo, os israelitas, como é que eram marcados feito boi, feito animal? E hoje em dia a gente utiliza desses artifícios para ficar bonito, para ficar melhor. Se o objetivo nosso é ser instrumento do amor de Deus, é fazer como Francisco de Assis nos ensina,
Senhor, fazei-me um instrumento do teu amor e da tua paz. Que eu possa, diante as dores, as tristezas da vida, que eu possa ser um refrigério, que eu possa notar no livro da vida a minha utilidade para com meu irmão, que eu possa ter a condição de secar lágrimas, ou então poder de não deixar cair, que eu possa ser um pássaro que canta diante a beleza do céu, que eu possa sorrir mesmo estando macerando meu corpo físico, mas que eu possa ser grato a Deus pela oportunidade de ser espírita, de estar espírita, pela oportunidade de ingressar nesta fileira do bem, o convite de Paulo de Tarso, onde ele diz que em tudo dai graças a Deus. Cada maceração que ele recebia, cada flagelo que ele recebia em seu corpo físico, ele jamais questionava. Porque eu, Deus, tu me convida na estrada de Damasco, pois eu era um criminoso, eu era um doutor da lei, mesmo diante dos conhecimentos que eu tinha, mas eu era um perseguidor dos teus seguidores. E agora tu me convida para fazer parte dos perseguidos, não dos sendo mais um perseguidor. Que eu possa entender que a tua graça que eu busco ser é que um dia terei um corpo espiritual e ficarei livre desse corpo material. Mas que mesmo que ele indo para o pó, que do pó veio, eu possa crer que o teu amor mudou minha vida. O teu amor muda o panorama deste plano de regeneração que está tão às portas, que nesse momento de transição que estamos passando, porque já passamos pela pandemia, e quantas transições já passamos, desde o período em que não lembramos ainda, mas que diante ao julgamento do Cristo, éramos nós que dizíamos Barrabás em vez de pedir Jesus. Diante a maceração do corpo, não entendemos que Jesus nos convida a estar como somos. Pois quando Jesus convida Maria Madalena, aquela mulher pecadora, aquela mulher que vendia seu corpo, mas não era feliz. Era uma mulher rica, tinha de tudo, tinha aos seus pés as mais influências de César. Os príncipes vinham para se deitar com ela, mas ela não era feliz, pois ela utilizava o seu corpo para a beleza material que é plena. Mas diante, quando ela conheceu aquele jovem chamado Jesus de Nazaré, quando ela vai em busca de Jesus na casa de Simão em Cafarnaum, e diante os olhares do povo que a condenava, e Jesus não condenou ninguém, e Jesus chama Maria: tu me conheces, Senhor? Se soubesse quem eu sou e como sou pecadora. Ah, mulher, importa quem você será a partir desse momento adiante. Não que o seu passado lhe condena, que possa utilizar teu corpo para encontrar a resolução divina e ao sabor. Vem diante do amor e sede um refúgio para todas essas almas caídas. E durante 10 anos ininterruptos, quando Jesus havia voltado ao Pai, ela levava a mensagem de Jesus para os leprosos no vale dos imundos.
ela trazia, mesmo aqueles povos que estavam com seu corpo dilacerado e marcado, mas trazia as marcas da luz, trazia a esfera maior, para que todos buscassem aquilo que os olhos não veem, aquilo que os olhos que no momento apenas via as macerações, os flagelos, que apenas via as marcas deixadas pelas lepras, e o convite de Jesus é vir me amar. E durante esses 10 anos ininterruptos, ela vem se fortalecendo e a sua luz aumentando mesmo naquela encarnação, porque ela era uma mulher que não tinha conhecimento, diferente de Saulo de Tarso, que era doutor da lei, mas ela conseguiu evoluir em uma encarnação. E no seu término final, quando ela se viu com a lepra, quando ela se viu seu corpo dilacerado, tão frágil, e ela vai ao encontro de Maria de Nazaré. Ela ansiava ver a luz de novo mais uma vez, e observar o chamamento da luz, e ela mesmo cambaleando. Durante o dia ela se escondia, pois não era permitido um leproso sair às ruas, e ela só seguia caminhadas às noites. E durante o dia recebia de algumas crianças caridosas um pedaço de pão para alimentar o corpo físico, para que ela desse sustento e ela chegasse até Maria de Nazaré. Pois ela não queria partir sem a bênção de Maria, sem uma bênção de João o Evangelista. E foi nesse momento, quando já na entrada da cidade de Éfeso, quando algumas mulheres que compartilhavam daquele momento Cristo de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, e ouviram ela já delirando, chamando o nome de Jesus, chamando o nome de Maria, chamando o nome de João Evangelista, e ela vai na casa da Santíssima, da nossa Mãe Espiritual, e ela é recolhida para o seio de Maria de Nazaré. Mas mesmo assim, passou 3 dias antes de desencarnar em delírio, não conhecia ninguém. Quando no minuto ela sente o êxtase, sente se libertando do corpo físico e já com seu corpo espiritual, ela alcança o mar da Galileia, quando ela lembra de Jesus, que foi ali pela primeira vez que viu Jesus traduzindo as bem-aventuranças. E quando ela já desperta do corpo físico, já de espírito, ela vê se aproximando aquela luz, que a cada minuto que se aproximava, tornava-se mais forte. Era Jesus dizendo: vinde, tu fosses fiel, passasse pela porta estreita, passasse pelo caminho onde os espinhos, pedregulhos, e foste fiel até o final. Vinde para as moradas que meu Pai reservou para os injustos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive preso e hospitalizado e fosse me visitar, deste-me roupa para cobrir meu corpo nu. Vinde para a glória de meu Pai. E assim somos todos nós os convidados a cearmos com Cristo. Abramos nossos corações, abramos nossas casas para o Evangelho no lar, abramos nossas vidas para esta comunhão, esta corrente de luz e paz. Entender o compromisso
Messias Jesus disse: vinde, vinde todos, vinde do regaço do meu Pai. Que o bom Deus, que Jesus de Nazaré, que esta doutrina maravilhosa, que os servos de Maria abençoe cada um de nós, que a falange de Espírito, da fraternidade de Francisco de Assis, que nunca nos abandona, que a fraternidade de Bezerra de Menezes, a fraternidade chama do amor sagrado, a ordem angelical, os espíritos amigos, possa abençoá-lo a todos com a verdadeira paz. E saibamos sempre que da onde vieste, quem tu és e para onde tu vais. E o que importa é o que você está fazendo no seu hoje. Espírita, amai-vos. Espírita, vamos subir o degrau da evolução, cuidando do corpo físico e tratando do espírito que é imortal. Muita paz, muita luz. Que o bom velhinho Bezerra de Menezes contemple nossos corações e nossas enfermidades. Que os nossos anjos de guarda, que o mentor espiritual desta casa, de trabalho e oração, possa mostrar a seta do caminho, onde encontrarás a verdadeira luz, que é o Mestre Jesus. E como Maria de Magdala foi ao encontro de Jesus saindo do túmulo e abraçando com a verdadeira luz, vós podeis fazer o mesmo. Muita paz, muita luz no coração. E finalizo com uma saudação em luz. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Paz, luz e harmonia hoje e sempre. Depois dessa palestra foi muito boa, com certeza eu aprendi muitas coisas, próprias experiências também. Notei que em certo momento eu também fico emocionada. Acontece, né? Quando a gente fala de Jesus, fala de princípios que nós acreditamos, por situações vivenciadas, a gente é tocado pela emoção. Não estou emocionada, porque ali só observando. Mas muito obrigada, né? Agradecemos essa tarde. Muito bom. Que bom revê-lo, né? E que bom que passou por experiência e pôde contar a gente um pouquinho dela, né? E acordamos outra oportunidade de novo aqui. Não pode fazer uma prece? Podemos. Então eu gostaria de convidar todos. Eu gostaria de ficar de pé e darmos as mãos. Pois é uma corrente de paz, uma corrente de amizade e sentimos a presença de Jesus em nossas vidas. Que possamos entender esse momento desta tarde de hoje, que é o prefácio para o nosso Natal, para o compromisso com nós mesmos, para o compromisso com Jesus. E quando Jesus chegar, ou chegarmos até os seus pés, e possamos questionar: Senhor Jesus, Tu estás contente comigo? Senhor Jesus, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, te agrada? Senhor Jesus, diante essa corrente aqui unidas e reunidas, Senhor,
e nossos olhos materiais apenas observamos os seres encarnados. Mas diante a esses seres encarnados, milhões de seres desencarnados, de famílias, amigos, que interlaçam nesses cuidados de Deus para com cada um dos seus filhos. Como o Salmo 139 nos relata: Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me amas, que Tu me conheces, Tu sabes o meu caminhar, o meu andar, o meu deitar. Como fugir da Tua face, Senhor? Se eu vou aos céus, lá estás. Se eu desço na profundeza do mar, lá eu te encontro. Que até, Senhor, nas minhas iniquidades, nos meus problemas, na minha escuridão, sempre encontro a Tua mão, me chamando pelo nome, Senhor. Que eu seja um instrumento da Tua paz, que eu possa levar, Senhor, amor, onde a injúria, o preconceito, onde as injustiças se prevalecem. Que eu possa levar a Tua luz, Senhor, em forma de pensamento de amor, onde a escuridão permanece, Senhor. E que nossos pensamentos, Senhor, vão alcançar outros mares, aonde o planeta Terra, nesse exato momento, está chorando pelas guerras, está chorando pelas nossas opções, pelos nossos pensamentos. E assim sendo, Jesus, podemos afirmar que um dia seremos anjos, se assim prosseguirmos nessa jornada, sendo o teu melhor vaso, mesmo ainda estando rachado, cheio das nossas vicissitudes, mas um dia possamos dizer: Senhor, gratidão. Gratidão por ser espírita, por estarmos espírita. Gratidão pela essa unificação de pensamento, pela essa corrente de amor, de paz, de amor, e de renunciar nossos erros, para que o espírito possa voar rumo às jornadas da perfeição. Muita paz, muita luz, hoje e sempre. Assim seja. Gratidão. Me manda um abraço, vamos poder ver hoje. Meu pai tá.